Muito bem, vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto que nós acabamos de ler em Jonas, os versículos 1, 2 e 3 do primeiro capítulo, onde nós lemos o início da história de Jonas, uma história conhecida, todos já conhecemos a famosa história, onde ele foi lançado ao mar e uma baleia, um grande peixe, o engoliu, e muita gente tem a ideia de que ele sobreviveu na barriga da baleia durante 3 dias, depois a baleia regurgitou na praia. Na verdade, Jonas morreu. Você lê o texto lá no capítulo 2, que não faz parte da mensagem de hoje, mas você lê lá a oração que ele fez de dentro do ventre da barriga, você vê que ele morreu, tá? Não deixa dúvida alguma que ele morreu. Ele falou que desceu ao inferno, sua alma estava presa, ele morreu. E também Jesus falou aos fariseus que ia ser dado um sinal para aquela geração rebelde, que era o sinal do profeta Jonas, que assim como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, também ele ia morrer e passar 3 dias na barriga da terra, no ventre da terra. Ou seja, se Jonas não morreu, então Jesus também não morreu, e se Jesus morreu, Jonas morreu também, porque Jonas é um sinal. Jonas, na realidade, ele morreu. Mas pastor, ele morreu, sim, e por acaso trazer alguém da morte é coisa demais para Deus? Por acaso Jonas foi o primeiro ou a última pessoa que Deus trouxe de volta dos mortos? Claro que não. Então, na realidade, Jonas morreu, mas nada disso faz parte da história ou do tema de hoje. Nós vamos ver aqui, nós vemos aqui esse trecho da história de Jonas. No entanto, a perspectiva da mensagem de hoje não vai ser do ponto de vista de Jonas, não vai ser do ponto de vista da baleia, vai ser do ponto de vista do capitão do navio. É uma perspectiva interessante que, por grande parte do tempo que eu conheço muitos anos a história de Jonas, é claro, mas eu nunca havia analisado a história de Jonas ou contemplado a história do profeta Jonas do ponto de vista do capitão, ou seja, um personagem periférico, no entanto, importante, e tem algumas lições importantes para trazer para nós hoje. Esse capitão do navio, que nós lemos aqui, que ele entrou, no versículo 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Então, ele pagou a passagem ao capitão, tinha um capitão que governava comandava esse navio, e o capitão ele poderia ser o dono da nau, não é impossível que ele fosse o proprietário, porém provavelmente, como é nos dias de hoje, ele não era o proprietário, isso aqui não era um barquinho. A gente vê nas histórias, ou a gente vê no desenho animado, numa história, na Bíblia infantil, vê um barquinho lá, um barquinho com quase que uma jangada, quase que um barquinho com 4, 5 pessoas. Não, gente, isso aqui era um navio, era grande, tanto que fala aqui, pagou por sua passagem e desceu para dentro. Então ele tinha andares, tinha pelo menos 2 convéses, tinha o de cima, ele entrou e desceu para dentro. Então tinha pelo menos 2 níveis, 2 andares. Esse era um navio grande, provavelmente tinha mais. Mas esse era um grande navio, uma grande embarcação, não era um barquinho qualquer, não era um caiaque, uma canoa, uma jangada, era um navio grande, navio. E provavelmente os donos desses navios, como hoje, um navio é muito caro, uma pequena fortuna. E a pessoa que detém uma pequena fortuna dificilmente vai estar se arriscando e gastando seu tempo no alto mar para cima e para baixo. Não, geralmente ele vai estar lá no clube, vai estar na praia, vai estar desfrutando lá o que tem que fazer da sua vida. Então provavelmente ele não era o dono, mas se fosse o dono ou não, ele era sim responsável. Ele era a pessoa responsável, encarregada do navio, da carga e dos tripulantes e eventuais passageiros. Toda essa responsabilidade recai sobre o capitão. Alguns anos atrás, eu não lembro agora o nome do navio, mas foi lá na Itália, o comandante, o capitão do navio, quis dar uma despertinho e queria dar um show para seus passageiros. Era um navio, um cruzeiro, cheio de turista, e ele navegou muito perto da costa, perto dos rochedos, para mostrar a maravilhosa vista, e nessa história a maré estava entrando, saindo, não sei como é que era, mas o navio bateu nos rochedos e virou. Não chegou a afundar, mas virou completamente. Eu não lembro se morreu alguém ou não, mas virou, e não foi uma perda de vida tão grande quanto poderia ter tido, se é que houve, eu realmente não recordo se houve
Mas o navio virou, acabou o navio. Sabe quem é o culpado de tudo isso? Ele, porque o capitão, o comandante do navio, é responsável pela embarcação, pelas vidas e pela tripulação e carga eventual que haja naquele navio. Então esse capitão não é exceção à regra, ele era responsável por tudo isso, e pelo que a gente saiba, esse capitão, esse navio, ele não era um navio de passageiros. Era um navio cargueiro. Só que era comum, como é hoje, um navio cargueiro, ele pode eventualmente, a discrição do dono e do capitão, receber passageiros pagos, que podem levar carga ou até ir com passageiro para ir de A a B. Não é incomum, isso não é incomum, como não é naquela época. Então aqui esse capitão recebeu uma proposta aparentemente interessante. Eu digo aparentemente porque nós sabemos a conclusão da história aqui, a gente sabe que não foi lá muito interessante no frigir dos ovos. E é assim muitas vezes em nossas vidas. Muitas vezes em nossas vidas aparece uma oportunidade, aparece uma situação que aparentemente é interessante. Aparentemente é muito tentadora. É de a gente parar, olhar e ficar pensando. Mas não era interessante. Parecia que era, mas não era interessante. Pastor, qual é o interesse aqui dessa oportunidade para o capitão? Bom, a gente leu lá no versículo 3 que fala assim, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem. Quando você paga alguma coisa, sempre envolve o quê? Dinheiro. Você não foi pago. O preço foi pago. Então o capitão, ele estava recebendo algum dinheirinho extra. Ele não era um navio cargueiro, e ele tinha alguém que chegou, meio desesperado. Jonas estava desesperado, e com certeza ele botou o preço e Jonas falou, eu pago. Não quis barganhar, estava com pressa, queria fugir da presença do Senhor. Então era um dinheirinho extra, um dinheirão extra. Nós não sabemos quanto foi pago, não sabemos o que ele representava, mas era um dinheiro fácil. O navio estava indo para Tarsis. Aqui vem um homem desesperado querendo ir para Tarsis. Ele quer pagar a passagem, eu não vou sair da minha rota, eu não vou desviar, eu não vou fazer nada, eu estou indo, ele está indo. Por que não unir o útil ao agradável? Por que não levar esse infeliz, ele pensou isso depois, lembrando do ocorrente. Por que não levar esse infeliz comigo? Eu vou receber o dinheiro, ele vai para onde ele quiser e está tudo normal. Não vai haver custo a mais nenhum e eu vou ganhar um dinheirinho a mais aí. Então, Jonas pegou sua passagem, embarcou no navio e o capitão fechou uma oportunidade para fazer algo extra por fora. Então ele recebeu o pagamento da passagem. E muitas vezes nós também recebemos o pagamento de alguma passagem. Mas depois de recebido o pagamento, nós vamos perceber, como o capitão percebeu, que realmente não valeu a pena. Não valeu a pena. Toda a carga desse grande navio se perdeu. Foi ao mar. No versículo 5 de Jonas 1, nós lemos assim, então temeram os marinheiros. Isso porque Deus mandou a grande tempestade, né? Vocês conhecem a história. Jonas fugindo de Deus, entrou no navio, o navio zacou, veio uma tempestade. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Gente, quando a tripulação começa a jogar para o mar a carga do navio, é porque a coisa está complicada. Agora note aqui, lançaram ao mar as cargas. Artigo definido. Não está dizendo jogaram umas cargas, algumas, várias. Não, jogaram as cargas. Tudo. Eles acharam que iam morrer. Simplesmente pegaram toda a carga do navio, toda, e jogaram aos peixes. Diga uma coisa, quem era responsável pela carga do navio? O capitão. Quem ia ter que ressarcir o dono do navio pela carga? O capitão. Gente, provavelmente o capitão foi à falência.
O capitão provavelmente teve que vender tudo o que tinha, o que não tinha, e talvez até preso foi. Naquela época não havia seguro, você não podia fazer um seguro. Hoje em dia você manda uma carta, pode fazer seguro. Você compra uma coisa na internet, pode fazer seguro. Existe seguro. Naquela época não tinha seguro. Naquela época, quando você não pagava suas dívidas, você ou sua família, ou ambos, eram vendidos para a escravidão, para pagar a dívida, ou você era trancafiado, preso, encarcerado, até que a sua dívida fosse paga. Várias vezes no Novo Testamento temos exemplos disso. Jesus falou uma história de um servo que foi preso porque não pagou a dívida para o seu senhor, depois o senhor perdoou a dívida dele, aí ele foi lá e mandou prender um colega dele que devia bem menos para ele. Pois é. Esse capitão, provavelmente, a história não fala, mas provavelmente ele foi à falência. Bancarrota, quebrou-se, acabou. Se ele era o dono do navio, mesma coisa, a carga, talvez tenha que vender um navio para pagar a carga, ou parte da carga. Mas complicou a vida dele. E como eu disse, provavelmente ele era o capitão, ele não era o dono, o proprietário. E esse navio era um navio grande, era muita carga que tinha, e ele foi à falência e perdeu tudo. E por muito pouco não se perderam também a vida dos tripulantes do próprio capitão. O próprio capitão. Então nós precisamos ter muito cuidado com pessoas e oportunidades que nós deixamos entrar em nossas vidas. Porque toda oportunidade que vai se apresentar a você vai vir através de alguém. Toda oportunidade, boa ou ruim, que entrar na sua vida, toda porta, toda janela de oportunidade que se abrir, vai ser através de alguém. É assim para ir para o céu. Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, não sei por mim. Ele é o quê? Ele é a porta, o caminho, ou seja, a oportunidade que alguém tem de ir para o céu é através da pessoa de Jesus Cristo. Quando você tem uma oportunidade na sua vida, vai ser por uma pessoa. Aqui essa oportunidade que aparentemente era interessante para o capitão, veio através da pessoa de Jonas. Então nós temos que ter cuidado com oportunidades, mas o mais importante é a gente ficar de olho aberto para as pessoas, porque oportunidades entram em nossas vidas através de pessoas. Querer despersonificar uma oportunidade é muito perigoso, porque, houve uma oportunidade, quem? Através de quem? Pastor, eu tenho uma ótima oportunidade de trabalho. E aí, meu irmão, eu vou ganhar, veja bem, pastor, eu vou ganhar 10 mil reais. Uau, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para Nova York, com todas as despesas pagas. E eu só tenho que levar essa bolsinha aqui, cheia de um pozinho. Muito boa oportunidade. Quem? É o cara que eu encontrei na internet. É um amigo de amigo aí enrolado com não sei o quê. Gente, toda oportunidade, boa ou ruim, vai vir através de alguém. Então fique de olho no alguém. E nós vamos aqui ver que se o capitão tivesse ficado de olho no alguém e não no preço da passagem. Gente, nessas horas você não vê bolsa de pozinho branco, Nova York, as despesas pagas, é só levar essa bolsa. A gente pensa nisso. A gente pensava em quê? Nos 10 mil reais. No preço, na recompensa, no ganho. A gente só vê a parte boa que a gente quer ver. Mas cuidado, porque toda oportunidade vem através de alguém. E se a gente pudesse, então, prestar atenção no alguém, mesmo que possa parecer vantajoso, mesmo que aparente ser uma boa ideia, se a gente errar como o capitão fez, nós vamos nos colocar em perigo. Nós vamos arriscar perder tudo e complicar a nossa vida. Então eu quero ver algumas características esta noite de pessoas e coisas, lembrando que essas coisas, oportunidades vêm através de pessoas, que nós não devemos levar a bordo. Todos nós aqui, nós somos capitães em algum grau. Todos nós aqui estamos comandando alguma coisa. Nossas vidas, nosso emprego, família, amizade, relacionamento, enfim. Todos nós temos um proverbial navio em que nós somos os comandantes, nós somos os capitães. E quem nós vamos deixar entrar em nossa vida vai depender de nós.
Assim como o capitão prestava conta pelo navio, a carga e os passageiros tripulantes, nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida, daquilo que Deus nos confiou, de onde Deus nos colocou, da autoridade e responsabilidade que nos outorgou. E não adianta depois falar, não interessa, nós somos responsáveis. Não adianta depois o capitão falar, mas eu não sabia, aquele infeliz está fugindo de Deus. Eu não sabia, mas o navio quase afunda do mesmo jeito. Ele não sabia, mas a carga se perdeu. Ele não sabia, mas foi a falência. Então vamos ter muito cuidado, vamos observar esses princípios que nós vamos ver hoje. O primeiro, eu quero que você abra comigo para Mateus capítulo 7. E a primeira coisa que nós temos que observar em pessoas, e consequentemente oportunidade que vem através de pessoas, é o seguinte: não busque segurança nas folhas. Como é que é, pastor? Não busque segurança nas folhas. Quando a gente lê Mateus 7, 20, você vai entender. Mateus 7, versículo 20 fala assim: portanto, Jesus falando, pelos seus frutos os conhecereis. A gente conhece como? Fruto. Não folha. Fruto. E note que ele fala, os conhecerei, falando sobre pessoas. Não está falando sobre árvore aqui. Jesus não está fazendo uma dissertação sobre árvores e botânica. Ele está falando sobre pessoas. Mas ele está usando um vocábulo botânico. O importante é a gente ver fruto. O importante é a gente julgar, focar no fruto e não na folha. Pastor, o que tem a ver fruto e folha? Fruto é aquilo que é realmente interessante numa árvore. Eu entendo, existem muitas folhas no reino botânico que são úteis para uma série de coisas. Tá? Para alimento, para fazer remédios, enfim. Mas o que a gente realmente foca quando vê uma árvore é o fruto. Você não fala que essas folhas estão na beleza. Não, você quer ver a manga, você quer ver a pitanga, você quer ver a goiaba, você quer ver a fruta. O fruto que é interessante, você quer o fruto e não a folha. Houve um episódio lá em Mateus 21, versículo 19, que Jesus ele viu de longe uma árvore, uma figueira. Mateus 21, 19... Interessante que é o mesmo livro de Mateus, só que indo para frente alguns capítulos. Mas em Mateus 21, 19 fala assim: e avistando, isso Jesus avistando, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela, senão somente folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Ui! Jesus viu de longe uma árvore, e o que chamou a atenção dele é que a árvore tinha folha. Estava frondosa, bonita, cheia de folha. Então ele foi lá, mas ele foi procurar o quê? Ele foi procurar fruto. É o que fala aqui. E dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. Note, senão somente. Ele não estava querendo ver folha. Folha ele estava vendo de longe. Ele chegou perto para ver o quê? Para ver o fruto. Ele queria um figo. Só que não tinha figo. Aí por causa disso, ele basicamente amaldiçoou a figueira. Nossa, como Jesus é malvado. Matou a figueira só porque a bichinha não tinha fruto. Você vê, né? Para você ver. O mais agravante dessa história não é tão aparente. Especialmente para quem não conhece a figueira. Mas nós podemos agradecer o grande Spurgeon que nos relata essa história. O interessante do Spurgeon, ele tinha uma equipe que só pesquisava coisas da criação e coisas da natureza, para incluir e para entender e incluir nas suas mensagens. E não foi ele que descobriu isso, obviamente, isso já era conhecido, Jesus já sabia disso, mas do ponto de vista da nossa cultura, do nosso meio, a gente não sabe do que eu vou mencionar agora. A figueira é a única árvore que o fruto nasce, brota, aparece primeiro, antes da folha. Geralmente você vê uma árvore cheia de folha, depois da folha que vem o fruto. Figueira não. A figueira, as folhas caem. E ao chegar a primavera, começa a nascer, começa a brotar o figo. Nos ramos, nos galhos.
E eles vão crescendo e as folhas nada. E quando eles estão ainda verdes, é claro, aí só então começa a nascer as folhas, porque o figo precisa do sol. Então, Deus criou o figo de tal modo, a figueira de tal modo, que o fruto nasce e recebe o sol sem ter a proteção e a sombra das folhas. E só depois, quando ele já está desenvolvido e ele precisa então amadurecer, é que Deus manda as folhas que vão proteger do sol, para que então o figo amadureça corretamente. Sim, pastor, e daí? Daí é o seguinte, se aquela figueira estava cheia de folhas, é subentendido que já deveria existir o quê? Figo. Na figueira, se já tinha folha, e ele viu de longe que tinha folha, ele foi para lá na total expectativa, na certeza de encontrar o fruto, de encontrar o figo, mas não achou. E muitas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente presta mais atenção na folha e esquece do fruto. A gente presta atenção na aparência, na fama, e não no fruto, não no resultado. E no caso aqui, Jesus então ficou indignado e falou, peraí, isso aqui está tudo errado. Você é uma figueira, figueira se está com folha para ter fruto, não tem fruto, acabou, não vai nascer mais nada de você. Gente, só aqui está uma mensagem. Vamos ter muito cuidado para não sermos como essa figueira de só ter aparência, só ter folha. E fruto, que é bom, porque um dia Jesus vai vir em nossas vidas e se ele ver só folha, 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 aparência, 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 palavras, 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 mas não ver fruto, ele vai dizer, agora não vai nascer mais fruto. Pode acontecer com a gente, mas isso é outra história, outra história. Sim, pastor, o que tem isso a ver com Jonas? Você sabia que Jonas era um servo de Deus? Jonas era um profeta. Nós sabemos que ele é um profeta porque tem um livro todinho chamado Profeta Jonas. Mas o pai de Jonas era profeta, e naquela época os filhos seguiam a profissão do pai. Tanto falava, os filhos dos profetas. Por quê? Porque o profeta tinha filhos, os profetinhas que cresciam, eram os profetas e assim por diante. Mas lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, fala assim, também ele restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta de Gate-Efé. Jonas era um servo de Deus. Jonas, ele servia no templo, ele era um profeta. No entanto, tinha essa folha toda. No entanto, ele tinha um crachá, profeta Jonas. No entanto, ele tinha um diploma lá que dizia, profeta de Gate-Efé. No mínimo, talvez ele até usava as vestes de Jonas. Talvez ele carregava uma Bíblia bem grande debaixo do braço. Estou brincando, é claro, naquela época não tinha Bíblia, nem era livro, eram pergaminhos. Mas com certeza ele podia ter tudo aquela folha. Mas a Bíblia fala, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Peraí, você é profeta de Deus ou saco de batata? Aqui Jonas está mais para saco de batata do que profeta de Deus. Porque Deus falou para ele, vá e pregue. Gente, Deus mandou Jonas pregar. Deus não mandou Jonas falar nada demais. Vá, você é profeta, você é um pregador, vá pregar. Eu entendo que Nínive era uma cidade inimiga de Israel. Eu entendo que Nínive era uma cidade muito ruim, as pessoas eram muito cruéis e perversas. Eu entendo isso. Mas Deus mandou ele pregar. Deus mandou ele avisar. Deus mandou ele levantar a voz contra as pessoas que não conheciam Deus. O que foi que o servo de Deus, o que foi que o profeta de Deus fez? Se levantou e falou, Nínive é para onde? É para lá, eu vou para cá. E foi correndo e caiu nos braços do capitão. O capitão não sabia disso, eu imagino que ele não sabia disso. Mas quem conhecia Jonas sabia que ele era profeta, servo de Deus. Com certeza o servo de Deus quer ir para Tarsis para pregar a palavra. Com certeza Deus mandou ele lá para pregar a palavra. Deus mandou ele para o outro lado, meu bem.
Deus mandou ele ir para Nínive. Então cuidado. Alguém vem com muita folha, aparência, fama. Não fique impressionado pelas folhas. Jonas tinha folha que não acabava mais. Jonas tinha folhas lindas, bonitas e maravilhosas, mas fruto que é bom estava faltando. Naquela fase da vida dele, fruto estava zero, seco. E o resultado da rebeldia dele foi o quê? Deus falou, eu vou afundar Jonas. Mas Deus, Jonas estava no navio, com o capitão, com o tripulante, com o carro, que não tinha nada a ver com a história. Problema deles. Eu vou afundar Jonas. Muitas vezes eu brinco. Falo assim, eu não quero ficar muito perto de... Deixa eu usar minha ilustração de sempre, o Micael. Eu não quero ficar muito perto de Micael, porque vai que quando cai o raio, eu vou ser cingido. Então eu vou ficar um pouquinho afastado assim. Pois é, foi exatamente o que houve aqui, ó. Se o capitão soubesse metade da história que estava acontecendo na vida de Jonas, ele falava, meu filho, nem que você me pague o triplo da passagem, no meu navio tu não entra. Se você soubesse metade da história de Jonas, você não deixaria Jonas entrar no seu navio? Eu espero. Então vamos ficar de olho, porque Jesus falou em Mateus 7,24, portanto pelos seus frutos os conhecereis. Então veja o fruto da pessoa. Veja o fruto da pessoa que está trazendo essa maravilhosa oportunidade, porque por mais brilhante que seja, por mais interessante que aparenta ser, cuidado. Porque você deixa o Jonas entrar no seu navio é arriscado de afundar. Esse navio não afundou, mas a carga se perdeu. Foi toda jogada no mar e o prejuízo foi grande. Então deve haver folhas? Claro que deve haver folhas. A figueira tem que ter folha e fruto. Não estou dizendo que é para ter fruto, não. A figueira só tem fruto se tem folha. Entenda? O fruto nasce, mas só cresce e amadurece depois que as folhas chegam. Então é importante ter aparência. É importante as pessoas verem a gente de longe, como Jesus, como diz aqui, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. Não estava no caminho, estava perto do caminho, mas fora do caminho, de longe ele viu e falou, eu vou lá. Nós devemos ter a aparência. Mas quando as pessoas chegam perto, que não seja só aparência, só blá blá blá, só conversa, só palavra, só folha. Tem que haver fruto. E no tema de hoje temos que ter cuidado. Para a gente ter cautela com as pessoas e as oportunidades que nós deixamos entrar em nossas vidas. Muito cuidado. Olhe comigo de volta para Jonas, capítulo 1, versículo 5. Características de pessoas que nós devemos ter cuidado, especialmente aquelas através das quais oportunidades se abrem em nossas vidas. Primeira coisa, não busque segurança nas folhas. Só porque a pessoa tem folha bonita, só porque a pessoa tem aquela fama, não quer dizer nada. Isso não traz segurança. Fruto, queira fruto. Segunda coisa, não busque os cuidados e preocupações dessa pessoa. Como assim, pastor? Olha o versículo 5 de Jonas 1. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, aí vem um contraste. Que contraste? Bom, até agora a tripulação está doida. Está todo mundo temendo, tremendo, está todo mundo invocando os seus deuses, está todo mundo rezando por causa insiste Nossa Senhora e assim por diante, está todo mundo doido lá, jogando carga por fora, entrando em pânico, maior desespero, maior rebuliço. Porém, Jonas fez o quê? Desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Mais uma coisa sobre o tamanho do navio. A Bíblia fala que ele subiu no navio e desceu para dentro. Quando começou o rebuliço, ele foi mais longe, ele foi para o porão do navio. Havia pelo menos 3 andares. Tinha para o convés, tinha o dentro, que a gente não sabe se era 1, 2, 3, mas pelo menos 1, e tinha um porão. O porão é um andar de baixo. É no porão que você coloca pedras. Pedra? Pois é. Navio grande, você coloca pedra embaixo para dar o balasto do navio para ali, o navio não virar. Então você coloca, até hoje, não é pedra, concreto, aço, o que seja, mas você coloca algo de peso na quilha central do navio para justamente dar equilíbrio no navio. E desceu para lá, gente. Mais uma vez, é um navio grande, não é um naviozinho, não, é um navio grande.
Todo mundo em cima, desesperado, e Jonas fez o quê? Eu vou descer mais ainda. Eu vou me esconder. E dormia um profundo sono. Moral da história, não espere que a pessoa que não tem fruto ou tem folha, que a pessoa pelo qual essa oportunidade maravilhosa, que não é, está trazendo na sua vida, não espere que ele vai esquentar, se preocupar, vai ter cuidados por você ou pela situação. A pessoa vai estar, ó, problema teu. Você está preso em Nova York, detido no aeroporto, preso com 10 quilos de cocaína na bagagem. Aí você diga, ô chefe, sabe o que é? Aquela farinha que você me deu, parece que não é farinha não, chefe. Mas não é que me prenderam aqui, eu tô preso aqui, o que eu faço? Eu nem te conheço. Liscou para o número errado. Está nem aí. Está nem aí com nada. Muitos anos atrás, vou dar um exemplo pessoal aqui. Antes de eu casar, para você ver, foi muito tempo atrás. Eu trabalhei por um tempo numa firma de exportação, importação e exportação, lá em São Paulo, lá no centro de São Paulo. Eu trabalhava, na época, Telex. Alguém sabe o que é Telex? Pois é. Eu trabalhava no Telex, tradução, fazia tradução de documentos e correspondência com esse indivíduo. Era até um senhor árabe, não vou dizer o nome dele, porque não vem ao caso, mas tinha um escritório no centro de São Paulo, eu trabalhava lá, e veio certa vez um indivíduo que até eu, na minha tenra idade e experiência, sabia, aí tem coisa. Esse cara aí não está funcionando muito bem. Mas ele fez um acordo, contrato, sei lá. Só sei que é o seguinte, essa empresa estava negociando, ela negociava geralmente alimento, era arroz, era soja, era trigo, era equipamento de um país para outro. Era um escritório pequeno, mas fazia aqueles negócios. E esse cara teve então a oportunidade maravilhosa que veio a ele por esse indivíduo meio obscuro, de ser o intermediador de uma venda de equipamentos militares restritos do exército americano para um país árabe. Era equipamento de visão noturna e controle de mísseis, tal coisa. Veja só. Aí, para fechar o contrato, esse indivíduo tinha que ir para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio para lá, tal coisa, e eu, claro, eu fiquei no escritório, não fui para canto nenhum, mas ele foi-se embora. Aí, de repente, depois de uma semana, alguns dias, liga a esposa dele, desesperada, para mim. Cadê o Jorge? Você é a esposa dele, eu vou saber cadê o Jorge? Sabe o que aconteceu? Ele foi preso. Daqui a pouco me liga o departamento de não sei o que lá, dos Estados Unidos, para eu traduzir, porque ele não falava inglês, ninguém falava português, ligaram para mim, para explicar para ele, e ele me explicava o que estava acontecendo. Moral da história, ele foi pego. Foi preso. Ele estava vendendo material militar restrito. Naquela época era secreto, era coisa que não tinha. Vendendo para os árabes. Os americanos são aliados de Israel. Os árabes iam usar aquilo contra Israel. Imagine a batata quente que aquele cara entrou. Ia fazer milhões. Ia fazer uma fortuna. Ia ficar mais rico do que já era. Foi preso. Sabe o que foi isso? Essa oportunidade veio através de alguém. Ele viu o fruto dessa pessoa. Onde é que estava essa pessoa quando a bomba estourou, quando o abacaxi estourou, quando a batata quente caiu no colo dele? Onde é que estava essa pessoa? Onde é que estava o intermediário? Onde é que estava esse amigo? Onde é que estava esse Jonas? Eu não sei, mas sabe a que ele recorreu? A mim, nada. Um simples funcionário dele, que se ele desse bom dia para mim quando passasse, era muito. Pois é, agora eu virei o maior elo entre ele e a família. Porque o Jonas, a vida dele, desceu pro porão e foi dormir, estava nem aí. Fugiu, correu. Cuidado, gente. Cuidado com o que a gente deixa entrar em nossas vidas. Cuidado para não deixar o erro
e pessoas erradas entraram no nosso navio, porque isso acontece. Aqui, quando a bomba estourou, Jonas, que nem sabia, ele foi dormir. Desceu para o porão, altos roncos, caiu no sono profundo. Pessoas assim não ligam, não se importam, não estão nem aí. Se o navio afundar, afundou, se vai perder a carga, vai morrer todo mundo, eu não posso fazer nada vem comigo, estou nem aí. Quando a sua vida desmoronar, quando tudo é ruim, quando você estiver no fundo do poço, não espere que a pessoa pela qual trouxe essa oportunidade tão maravilhosa vai se lixar por você, que a pessoa está nem aí. Jonas estava nem aí. Exemplo clássico. Muitas vezes, você se preocupa mais com certas pessoas do que as pessoas se preocupam com elas mesmas. Muito trágico, mas no pastoral eu vejo muito isso. Às vezes eu, como pastor, estou mais preocupado com a pessoa e o problema que ela está do que a própria pessoa. E geralmente isso acontece porque essa pessoa caiu nos charmes, caiu no engodo do Jonas que está fazendo isso. A pessoa não consegue enxergar direito. Ela não consegue enxergar o fruto, está vendo a folha. E a pessoa não está nem aí. Mas quando vamos estourar, o Jonas vai estar menos ainda aí. O próprio Jonas, obviamente estava no navio. Sabia que estava no mesmo barco proverbial. O versículo seguinte de Jonas 1 fala assim: e o mestre do navio, ou seja, o capitão, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Ele falou: o que tu está dormindo aí? O que tem com você? Você fuma alguma coisa? Você está maluco? Está vendo que está tudo indo a pique, tudo desesperado, você aí dormindo, dorminhoco? É muito crente assim. Às vezes, como pastor, dá vontade de chegar a pessoa, dar uns tapas e falar: que tens, dorminhoco? Está vendo não a tempestade ruindo na sua vida? Está vendo não a cachoeira se aproximando? Está vendo o problema? Acorda, dorminhoco! O pessoal: o que? Quando? Por que? Que hora? Cuidado para o teu síndrome de dorminhoco. Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O capitão está tão desesperado que falou: olha seu Deus, quem sabe o seu Deus vai livrar a gente, porque a gente vai perecer. O capitão experiente viu aquele mar, viu aquela fúria, aquela tempestade e falou: gente, joga tudo no mar, porque se a gente sair daqui vivo, vai ser lucro demais, joga tudo no mar. E mesmo assim, dorminhoco, clame a teu Deus, porque a gente vai perecer. Nunca vi alguém se livrar de uma situação dessas. O capitão já estava planejando o enterro dele, estava fazendo o testemunho dele, já estava preparando tudo. Já deu a situação como perdido, então, apelando aos deuses, qualquer um serve. Ele falou: chame ao seu Deus, quem sabe esse resolva, porque os outros lá em cima não estão resolvendo nada. Não ligam para nada, não ligam para ninguém, eles vêm, fazem um estrago, e depois, deixa você com batata quente na mão. Olha comigo para o versículo 9 de Jonas 1. Não só nós devemos buscar segurança nas folhas, não queira você buscar os cuidados, a preocupação deles, que eles não vão ter, mas eles são enganosos. Versículo 9. E ele, no caso Jonas, respondendo ao capitão, e ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Gente, se isso não for enganoso, eu não sei o que é. Aqui está Jonas dizendo: eu sou hebreu, e eu temo a Deus. Teme a Deus? Que raio você está fazendo nesse navio? Porque não está em Nínive. Você teme Deus? Temo Deus. Nínive é naquela direção, Tarsis é naquela direção. O que você está fazendo nesse navio? Tem uma coisa: Jonas temia Deus tanto quanto ele achava que temia? Não. Isso faz parte da folha de engano. Jonas não temia Deus. Ele podia falar bonito, mas ele não temia Deus. Porque quem teme Deus, obedece a Deus. Se ele realmente temesse Deus, ele não estaria ali, ele estaria em Nínive. Dá até para pensar que Jonas estava mentindo, né? Pois é.
E tem mais. Não só estava mentindo, mas estava mentindo de graça. Como assim, de graça? Ele não estava mentindo para salvar a pele. O versículo seguinte, ou 3 versículos na frente, no versículo 12 de Jonas 1, olha o que ele fala. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele não estava mentindo para salvar a pele, não. Ele estava dizendo, eu temo a Deus, que culpa minha, eu não sei de nada, eu sou um servo de Deus, eu sou um profeta de Deus, eu temo Deus, não tem nada a ver comigo. Ele não falou isso. Ele estava mentindo simplesmente por mentir, porque não tinha para que ele mentir. Tanto que, poucos versículos mais tarde, ele fala, você quer resolver o problema? Sabe o que você faz? Pegue a mim e me jogue no mar que tudo vai acabar, porque é minha culpa que está acontecendo isso. Ele sabia, gente. Por isso que Jonas estava tão tranquilo. Ele sabia. Ele sabia que era Deus fazendo aquilo. Ele estava ligando para a tripulação. Ele estava ligando que todo mundo ali ia morrer. Ele estava ligando que toda aquela carga foi perdida, que o prejuízo que ele causou era grande. Ele estava ligando para alguma coisa? Não. Liga com o ponto anterior. Não pense que eles vão se preocupar. Vão ter cuidado. Estão nem aí. E acima de tudo são enganosos. Ele não temia Deus coisa nenhuma. Então cuidado com pessoas enganosas. Se você tem uma pessoa enganosa, quer um conselho? Corra. Fuja. O irônico aqui é que a pessoa enganosa está fugindo de Deus. Mas não lide, não deixe, não permita pessoas enganosas entrar na sua vida. Porque vai dar problema, vai dar prejuízo. Sabe quem é o pai da mentira? O diabo. Sabe quem é o mestre do engano? O diabo. Sempre que você mentir e engano, você pode ver que tem as digitais do diabo na conversa. É a marca registrada dele. Mentira e engano. Olha comigo finalmente para o versículo 12 de Jonas 1. Que diz, e eles lhe disse, repetindo aqui que nós lemos o 12, levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio isso. No fundo, eles sabem que vão afundar. Jonas fugiu de Deus, entrou no navio, pagou a passagem, foi para Tarsis, viu a tempestade, sabia que o navio ia afundar. Ele sabia. Ele sabia. A cada passo ele sabia. E às vezes eu vejo o síndrome de Jonas em muito crente. Eles sabem que o salário do pecado é a morte. Eles sabem que vão se dar mal. Eles sabem que a rebeldia. Eles sabem. Jonas sabia. Ele falou aqui, porque eu sei. Ele falou, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele sabia. No entanto, mesmo sabendo, ele dormia um sono profundo no porão do navio. É muito crente assim. Eles leram a Bíblia, ouviram a mensagem, ouviram o conselho, eles sabem. Mas você acha que esse conhecimento os instiga, os leva, os encoraja a fazer alguma coisa? Não, eles seguem, descem ao ponto mais profundo do navio e dormem um sono profundo. Sabendo da tempestade, sabendo do resultado, sabendo da causa, sabendo da solução. Estão nem aí. Seguem dormindo. Triste. Mas esse síndrome de Jonas é muito mais comum e certamente não é exclusivo a Jonas. Se ele sabia, se torna mais grave a situação dele, porque aqui é muito é dado, muito será cobrado. Se nós não somos poupados por errar por ignorância, quanto mais errar sabendo. Jonas não falou, sabe o que é, minha gente? Eu não sabia que ia dar nisso. Eu pensei que eu ia... Ele não disse isso, ele falou, eu sei. Eu sei que sou eu, a culpa é minha, eu sei disso. Quanto maior a nossa responsabilidade quando nós seguimos sabendo. Você pode dormir. Você pode descer para o fundo do porão.
Você pode cair num sono profundo. Mas vai chegar uma hora que o capitão dos capitães vai chegar e falar: ei, acorda, dormiu. Acorda. O navio está afundando. Aí, só falei, eu sei. Muito triste, mas muito comum. O que eu chamo de síndrome de Jonas. Quando alguém se mostra incapaz ou indisposto a fazer o que é necessário, quando a pessoa não quer ou não consegue fazer o que precisa, corra. Se a pessoa é incapaz ou indisposto. Se a pessoa se diz incapaz, é um problema, porque a Bíblia fala que nós podemos fazer tudo naquilo que em Cristo que nos fortalece. Então, tudo podemos. Então não tem incapacidade. Se está indisposto, a pessoa não quer. Então, se a pessoa não quer ou não pode fazer, não deixe essa pessoa entrar no seu navio. Jonas sabia, mas ele estava indisposto ou incapaz de agir. Você acha que Jonas sabia que ao ser jogado ao mar, ia ser comido pela baleia, que Deus iria trazê-lo de volta à vida? Ele não fazia a mínima ideia. Quando ele falou: se vocês me pegarem e me lançarem no mar, eu vou morrer, a tempestade vai acabar, vocês vão seguir viagem, sinto muito pela carga que se perdeu, mas vocês vão se embora, vão salvar todo mundo. Culpa é minha, eu que vou ser comido, eu que vou me afogar, eu que vou perecer, eu. Resumindo, Jonas disse: eu prefiro morrer. Eu morro, mas não vou para Nínive. Se Jonas tivesse dito: Senhor Deus, eu chegando em Tarsis, eu vou voltar no outro dia e eu vou para Nínive. Naquele mesmo instante, a tempestade iria parar. Com certeza. Deus só estava chamando a atenção de Jonas. Se Jonas tivesse determinado: tudo bem, Deus, ok, Deus, eu acordei, estou dormindo mais não. Eu vou para Nínive, Deus. Pode deixar, eu vou. Chegando em Tarsis, eu pego o primeiro navio de volta, eu vou para Nínive. A tempestade ia acabar. Eu não tenho dúvida alguma, a tempestade ia acabar. Mas Jonas falou: eu morro, me jogue no mar. Mas eu não vou para Nínive, não vou. E tem muito crente que faz a mesma coisa. Eu não vou mudar, eu não vou fazer, eu não vou. Eu morro, mas eu não vou. Acabe com minha família, acabe com minha vida, acabe com minha carreira, acabe com meus finanças, acabe com minha saúde. Eu não vou. Jonas foi a mesma coisa, gente. Me jogue no mar. Entenda a situação. Tinha uma tempestade tamanha. A fúria do vento, das ondas, da chuva era tamanha que os marinheiros experientes tinham desesperado de sobreviver. Jogaram a carga. E ele disse: me jogue nisso. Você pensa que estava aquela calmaria, aquele céu azul, aquela água maravilhosa. Vamos botar ele aí, eu estou bem, Jonas. Gente, a tempestade era tal que estava afundando o navio. Ele falou: me jogue nisso. Me jogue no meio das ondas, me jogue no meio do vento, me jogue aí dentro. Ele falou: me mate. Leia a história, os marinheiros não queriam fazer isso. Eu falei: Deus me livre. Se Deus está fazendo isso, quanto mais de matar você. Ele falou: faça, eu estou mandando. Quando o navio estava indo a pique, eles disseram: tudo bem, agora vai. Tchau, Jonas. Muito crente que fala: eu morro. Deus para acabar comigo, mas eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão de não ir para Nínive. Eu não vou obedecer, custe o que custar. Deus, bota o preço que eu pago. Alguém falou para mim, não foi eu que ouvi, mas alguém relatou para mim uma vez isso. Falando, evangelizando aí, falando com um crente, ou pseudo-crente, eu não sei, mas o cara falou isso. Falou: eu sei que eu estou em pecado. Isso me foi relatado. Eu sei que eu estou em pecado. Mas eu já falei para Deus: Deus, bote o preço que eu pago. Eu acho que essa pessoa nunca leu aquele versículo que fala: o salário do pecado é a morte. Pois Jonas falou: eu pago esse preço. Me mate. Bote o preço que eu pago. O preço é a sua vida. Ok, então.
mas eu não vou, Deus. Eu me recuso, Deus. Aí falou, vocês desesperados por sua vida? Você chega para um bando de farinheiros, desesperado pela vida, no meio da tempestade, que vão morrer afogados. E dizer, se você me jogar, tudo para. Tudo aqui, o quê? Não teve outra. Tchau, Jonas. Cuidado, gente. Não sofra do síndrome de Jonas. Não faça isso. Porque o preço, eu sempre falo isso, o pecado é assim, o preço é muito mais caro do que você estava disposto a pagar. O pecado vai lhe levar muito mais longe do que você pensava que ia. E o pecado vai lhe deter muito mais tempo do que você pretendia ficar. Pense nisso. O engano do pecado. A gente pensa, não, vou lá, eu pago o preço, eu fico um tempinho, quando eu quiser. Que tal isso? Pastor, quando eu quiser parar, eu paro. Aquele que serve o pecado é o quê? É escravo do pecado. Muita gente que deixou aqui a igreja, vira e mexe, quer voltar e por algum motivo não volta. Claro, sou eu que estou proibindo eles voltarem. Obviamente, eu que não quero ninguém na igreja. Porque o pastor não quer ninguém na igreja. Eles não conseguem voltar. Porque estão indispostos ou incapazes de fazer o necessário. Sabe o que eles disseram? Eu vou ali e volto já. Eu pago o preço. O preço que for eu pago, não tem problema não. Vai custar mais caro. Vai lhe ter mais tempo e te levar mais longe. Jonas estava disposto a ir à morte. Ele sabia. É a característica última que estamos vendo. Eles sabem. Essas pessoas que vêm trazer oportunidades, eles sabem. Eles têm total ciência. Resumindo esta noite. Nós não sabemos quanto que Jonas pagou. Qual foi a passagem. Não sabemos o quanto o capitão lucrou. Mas não valeu a pena para o capitão. Do ponto de vista do capitão, Jonas morreu. Ele não sabe que a baleia regurgitou ele na praia, que Deus trouxe ele de volta da morte. O capitão foi embora para Tarsis lá. Não saiu no noticiário. E atenção, encontrado na praia, coberto de vômito de baleia. Ele nunca ficou sabendo disso, gente. Para ele, Jonas morreu. Acabou a história. Esse foi o final para ele. Mas esse foi o único jeito de resolver a situação. O único recurso que restava para salvar o que restou. Versículo 15 de Jonas 1. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Só tinha uma solução. Drástica, extrema. Mas se não tivessem feito isso, ia afundar todo mundo. Ia perecer todo mundo. E uma vez que a gente deixa entrar a bordo o erro, através da pessoa errada, conforme temos visto, cada vez mais as medidas para resolver são progressivamente drásticas. Lá no começo, Jonas poderia ter dado meia volta enquanto ele estava a caminho de Jopa. Mas não. Ele foi até Jopa. Não deu meia volta. Ele poderia ter pensado em dar meia volta entrando no navio. Ele poderia ter pensado, calma aí, capitão, eu vou sair do navio, eu vou mais não, mudei de ideia. Ele poderia ter pensado enquanto descia. Mudar de ideia enquanto entrava no porão. E quando a tempestade surgia, ele podia ter avisado, gente, é o seguinte, a culpa é minha, vamos voltar que isso vai acabar e você segue um viagem sem mim. Não. A cada passo que foi entrando nesse episódio, a solução se tornaria mais drástica, mais cara, mais sofrida, mais dolorosa. Também é melhor a gente cortar o mal pela raiz. Ficar na porta da nau e falar, opa, deixa eu ver seu fruto. Deixa eu ver como é que é a coisa, deixa eu conhecer você, deixa eu ver quem é você. Se informe. O capitão com certeza só ficou de mão no olho, de olho aqui
na mão de Jonas que vinha com dinheiro. Você não é um pilantra, opa! Tem gente que é assim, você balança dinheiro, não pensa na consequência, se é certo, se é errado, não pensa no que vai acontecer, tá de olho no dinheiro. Falou em grana, foi o que o capitão fez. Talvez não é dinheiro na sua vida, na minha vida, talvez não é uma coisa ilícita, legalmente falando, humanamente falando, mas pode ser alguma coisa ilícita perante Deus, pode ser uma coisa tola, uma coisa estúpida de fazer. E a gente fica de olho só na mão da pessoa que vem trazendo o preço da passagem. A gente não olha além. Não lembramos esses pontos. Então vamos ter cuidado. E vamos ter cuidado não só para não deixar o Jonas entrar em nossas vidas, mas vamos ter cuidado para que nós não sejamos o Jonas na vida de alguém. E certamente vamos ter cuidado para não sermos vítimas do síndrome de Jonas e acarretar essas consequências. E oremos. Amado Pai, nosso Deus querido,